Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala galera, beleza? Vamos começar mais um Finalmente Residente. E aí, Joana, como é que tá a expectativa de hoje? E aí, povo, hoje a expectativa tá boa hoje. Tem um convidado sensacional aqui, não é não, João? Ainda mais que muito provavelmente o pau vai fechar aquela velha briga do clínico e do cirurgião, né, John? Hoje eles fizeram aí uma provocação, o oftalmo provocou cirurgia, a clínica provocou cirurgia, todo mundo provocou. É cirurgia querendo guerra. É a chance de se defender, total. É porque ainda, quando chegar a ortopedia, a galera vai psiquiatria, a gente vai cair no pau, aí que o bicho vai pegar. Ninguém quer guerra com ortopedista, porque geralmente a mão pesa ali, então é melhor evitar. Mas se apresenta aí, Daniel. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Daniel Aber, sou médico, formado na Universidade do Estado do Pará e cirurgião geral aqui em São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina, a famosa Unifesp. Foi onde eu me formei cirurgião e a casinha que eu guardo no meu coração hoje. Oh. É isso, né? E já vou de largada eu vou perguntar, Daniel, o que rola lá no Pará que tem tanta gente boa que passa aqui nas provas de São Paulo? Cara, eu não sei. A gente tem a suspeita de que daqui a pouco não vai ter médico lá, né? Tá todo mundo vindo pra cá. Não, brincadeiras à parte, muita gente vem fazer residência aqui. Muita gente mesmo. Lá a gente tem residência das grandes áreas, mas fica faltando muito da especialidade, fica faltando muito do detalhezinho ali. E aí por isso que muita gente opta por vir fazer residência aqui em São Paulo. E aí lota, né? Domina, às vezes 3, 4 pessoas no mesmo serviço lá de Belém. É bem legal, todo mundo se conhece, cria um clima bom. E aí já vem até mais tranquilo, né? Fala, pô, já conheço metade do pessoal que tá lá, tá tranquilo, eu vou vir também. É isso aí. Legal que tem muita gente voltando agora, né? Ah, bacana. Pelo menos da minha geração, assim, a galera que quando eu tava ali no meio da faculdade tava vindo pra cá, agora a gente tá vendo muita gente voltando. Acho que isso acontece em Belém, mas deve acontecer pra todo mundo aí que é de fora, que pensa em vir fazer residência aqui em São Paulo. Vai começar a ver a galera voltando, dar uma expectativa legal. Dá pra ver como é que a coisa vai se comportar no futuro, né? Já sai com aquele diplominha bacana pra colocar no consultório. Exatamente, já sai moldurado. Né? É bom saber disso, né? Porque muita gente às vezes pergunta, pô, vale fazer residência se você pretende voltar? Como é que funciona? Isso é um medo aí muito grande da galera. Então é bom ouvir esse tipo de coisa que dá e dá certo, né? É mesmo, e aí tem gente que prefere muito fazer isso, né? Não só falando de Belém, mas falando das outras regiões do Brasil inteiro, né? Pessoal que eu conheci na residência, que é do Nordeste, Maranhão, Sobral, tem um colega de Sobral que ele fala que ele vai ser cirurgião vascular, né? Tá se formando em cirurgia vascular. Ele fala que a cirurgia vascular em Sobral é reconhecida pela escola. Ele fala, o pessoal de Sobral quer quem se formou na escola. Galera voltou pra lá e construiu o serviço. O que acontece, né? Geralmente um chefe volta, né? Fez escola. E aí... Pronto. Acabou. E aí forma todo mundo, volta todo mundo aqui pra intercambar aqui em São Paulo. Exatamente. E vai que vai, né? Só pra galera não confundir, né? Porque quando o Daniel fala fez escola, não é naquele tradicional dito, né? De fazer escola, mas é de fazer Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp. Não, mas vamos é o nome corrigir. De verdade. A Unifesp é o nome informal. Depois que vocês forem aprovados na residência lá, vocês só estão autorizados a chamar de escola. E aí vamos deixar bem claro, né? Escola, não escola. Isso. Fica claro. É escola mesmo. Tesão de escola. Ô, Dani, conta aí um pouquinho como é que foi essa escolha da cirurgia, como é que aconteceu aí que você falou cirurgia? Foi desde sempre? Conta da tua vida. Então, eu entrei na faculdade com a mente aberta, eu não entrei fechado não, entrei com a mente aberta. Primeiro ano entrei numa liga de endócrino, cheguei a cogitar fazer endocrinologia, mas aí depois que eu descobri o que os endocrinologistas faziam, que era só ficar sentado, consultando, eu falei, não.
clínicos. Os clínicos em geral, né? Não, Abraçando o pescoço, fazendo aquela coisa, né? Vem por trás Sei. do pescocinho. Não é pra mim. E aí eu acabei caindo na cirurgia. Tem mais emoção. Exatamente. Eu já tive um contato com a cirurgia desde o primeiro ano da faculdade, porque meu pai é cirurgião. Então eu fui acompanhar ele em alguns plantões. Na verdade, ele pegou plantões para eu acompanhá-lo. Bacana. E aí foi bem legal. Foi bem legal, curti demais. A gente tem um pronto-socorro lá em Belém que é conhecido, pronto-socorro da 14 de março. É conhecido por ser caos, né? Quando se fosse bom, não seria reconhecido. É conhecido por ser caos. Famoso. Aqui em São Paulo tem alguns desses também. Exatamente. Primeira vez que eu fui lá como acadêmico de medicina, né? Primeiro ano. A gente entrou numa cirurgiazinha no início da noite, eu e meu pai, eu não entendendo nada que estava acontecendo. Nem calçando a luva, sabia? Exatamente. Contaminando nem calçar a luva, tudo. sabia, exato. Que Aí a galera tá vestida dessa forma? Exato. Tinha que trocar de roupa pra entrar no centro cirúrgico, eu não sabia, né? Quem é esse estagiário aí, né? Ai, meu Deus. E aí depois eu desci pra ala de pequenas cirurgias. A pequena cirurgia do lugar era chegar uma esfaqueada, né, no tórax. Essa era a pequena cirurgia do lugar. Jesus. Era bem tenso. E desde A gente início. fazia pouco, até que não fazia muito lá não. Fazia sutura, uma outra drenava um tórax. Mas nada de absurdo não, porque tinha resida, né? Quando tem residente, cara, o R1 vai papar tudo do interno. Ou do acadêmico que estiver por lá. Quem estiver ouvindo, que fique claro, é o que mas um dia você vai ser R1. Exatamente. Isso. A vida como ela é. E aí você se encantou com a cirurgia. Aí eu me encantei com a cirurgia. Aí eu já comecei a saber que era a cirurgia que eu queria fazer. Não. No segundo ano de faculdade, eu quase larguei a faculdade no segundo ano, começo do segundo ano. Por quê? Porque eu queria vir morar em São Paulo. Eu queria fazer medicina, tava certo disso, mas eu queria vir morar em São Paulo. Ó. Eu tinha feito cursinho aqui em São Paulo e tal, meus pais moravam lá em Belém, por isso era bem mais fácil fazer faculdade lá. Mas eu queria vir morar em São Paulo. E aí, eu quase larguei. O que não me fez largar foi entrar para um laboratório de pesquisa em cirurgia experimental. E aí casou uma coisa que eu gostava pra caramba já, que eu já tava me apaixonando. Eu falei, vou ficar por aqui. Que massa. Caraca, história maneira. Massa. Bacana. Cara, você é bem tranquilo, né? Eu imagino assim, um cirurgião, assim, geralmente são meio cavalo, assim. Pode falar isso, corta a produção. Não, é verdade. Mas assim, você é super tranquilo. Isso é uma boa característica ou teve alguma dificuldade? Mas eu acho isso bem positivo, cara. Cara, eu sou tranquilo quando dá pra ser tranquilo. Opa. Infelizmente, já me estressei demais na residência, já teve caos. Se estressa, né, cara? Todo mundo se estressa com tudo. Mas nada de absurdo, assim. Nada de perder a cabeça, Não, mentira. Às vezes a gente perde a cabeça. Às vezes não dá pra aguentar o R1. Não dá. Não, vamos aproveitar então para falar disso, Daniel, porque teve alguma história assim que você lembrou agora, deu para ver no teu rosto que você lembrou ali, respirou fundo, pensou, que história foi essa? Ele Conta ficou pra galera. vermelho, só para deixar claro que não tá vendo. Apareceu uma veia assim no meio da testa, né? Muita coisa. Mas não precisa entregar o R1, mas eu vou contar entregar. a história. Mas se puder entregar. Eu tô Ó, tem uma história de interno bem legal, porque a gente roda, como isso já era R2, a gente roda no Vila Maria, na residência de cirurgia geral da escola, a gente roda no Hospital Vila Maria, que é um hospital do SUS, que é bem legal, só que a gente roda como R2 lá, sozinho, a gente que tá tocando tudo, entrando nas cirurgias, operando. Então a gente quer operar, e tem interno lá, do 6º ano da escola, tem interno, eles tocam a enfermaria pra gente, claro, a gente chega cedinho, passa a visita com eles cedinho, explica tudo que a gente quer, fala, olha, esse paciente vai de alta, esse aqui, ó, a alta vai ser isso. E aí teve um interno que ele não conseguia entender que dava para fazer todas as receitas numa só, tipo, colocar dipirona, Dramin, e na mesma receita até um antibiótico, uma cefalexina, né? Exatamente, ele fazia sempre uma receita para cada. E além disso, sempre tava faltando alguma coisa na receita dele. Sempre tava só, tipo, cefalexina, sem a miligramagem.
Ou tava cefalexina 500mg, tomar um comprimido por 7 dias. Sempre tava faltando alguma coisinha. A gente, cara, eu sei que é assim, mas eu esqueço de colocar. E, cara, respira, faz devagar que vai dar certo. Esse início é o caos, né? Esse início, cada um, eu também dava um trabalho pro residente. Mas é isso aí. Ó, só pra perguntar assim, ô Dan, a gente começou a falar da cirurgia. E como é que foi esse início aqui? Tipo, você tá falando aí do caos, que já rolou uns estresses. A residência em si foi tranquila? Você fez 2 anos? 3 anos? Graças a Deus fiz 2 anos. Eu entrei, o edital que eu entrei era cirurgia geral 2 anos. Ainda não existia pré-requisito área cirúrgica básica, XYZ, não existia. Era cirurgia geral 2 anos. E aí, consegui terminar em 2 anos, graças a Deus, cirurgia geral. No programa ainda não mudou muito. Já existe o 3º ano no programa da escola, mas tá sendo a primeira vez que tá acontecendo. Então a galera tá testando muito. Entrou um novo serviço, que é o Hospital Geral de Guarulhos, que a gente roda os R3 que estão lá agora, rodam na oncocirurgia de lá, na teoria para operar bastante. E estão testando as coisas novas. Agora a gente tem um R3 fixo no pronto-socorro que a gente não tinha antes. A gente tem R3 rodando nas bariátricas desse outro hospital que está parado agora por conta da pandemia, né? Uhum. Mas tem um R3 para rodar nas bariátricas. Isso diminui bastante a carga em cima do R2, que tinha que ver tudo das bariátricas também. Bem legal. Acho que vai agregar bastante o 3º ano. Bacana. Fico feliz de não ter feito. Ó. Mas eu acho que vai agregar bastante, sim. E foi puxado, Dan? Foi bem puxado, cara. Foi bem puxado mesmo. Você lembra mais ou menos como é que era a tua rotina? A gente sabe que difere com relação aos estágios, mas tipo, em média, como é que era o dia ali do residente de cirurgia geral R1, R2? O dia a dia é basicamente chegar no hospital muito cedo, geralmente 5 da manhã. Opa. 5h30. Então tem que acordar umas 4h30. Exato. Né? Às vezes o hospital é a 1 hora de São Paulo, então... ainda tem isso. Exato. E aí chega bem cedo, por quê? Porque tem que ver todos os pacientes internados, e às vezes não são poucos, às vezes tem que ver se tem ficha no PS, em alguns hospitais que a gente roda. Tem que dar uma organizada na casa para deixar tudo certinho para na hora de ir pro centro cirúrgico, ir pro centro cirúrgico e tentar operar alguma coisa. Se não fizer isso, não vai pro centro cirúrgico. Se chegar às 7h30 da manhã, tá tudo uma bagunça. Chegou o preceptor, chegou o plantonista e tá tudo uma bagunça, não tem ninguém prescrito, ninguém evoluído, não viu ninguém. Cara, vai dar 9 horas, vai entrar uma cirurgia e você vai estar ali apertado na enfermaria sem conseguir entrar. Ah, tem um apêndicezinho para R1. Não vai fazer porque tá tocando funça. Aí chega cedo para adiantar a funça e conseguir operar. Chega cedo, umas 5h30, se conseguir organizar bem, organiza a casinha, vai pro centro cirúrgico, se diverte. É muito bom. É inegável, todo cirurgião ama ir pro centro cirúrgico. Parece que o tempo para mesmo quando a gente entra em campo. Esquece de tudo. E essa é uma das coisas que faz a gente aguentar a residência de cirurgia geral. Que quando a gente está em campo, a gente esquece de tudo. Esquece que tem 20 fichas para serem atendidas no pronto-socorro. Esquece da enfermaria que está sem nenhuma prescrição. A gente esquece de tudo e foca na cirurgia. A gente sabe. E aí, brincadeiras à parte, segue o fim do dia, né? O que acontece? Às vezes passa o dia operando e vai terminar de resolver essas coisas à noite. Então, termina a cirurgia 6, 7 da noite, vai terminar de resolver o que tem para resolver, dá alta para os pacientes que fizeram colonoscopia no dia, aí sai do hospital 9, 9h30, 10, 11 da noite, 1 da manhã. Aí, às vezes, tem alguns estágios com sobreaviso. A residência da escola é bem organizada quanto a isso, assim. O nosso pronto-socorro, que é onde a gente tem plantão noturno mesmo, a gente tem plantão noturno no pronto-socorro do Hospital São Paulo e na gastrocirurgia, é onde a gente tem plantão noturno. Graças a Deus é bem organizado, para que quem faz o plantão da gastrocirurgia é o residente que está rodando na gastrocirurgia. Então é ruim porque quando tem plantão na gastrocirurgia, a gente passa às vezes 40 horas direto no hospital, sem conseguir ir para casa. Mas a gente não tem que estar em outro estágio indo para esse plantão. Mesma coisa no PS, existe o horizontal noturno do pronto-socorro, em que a gente passa 15 dias à noite, só fazendo plantão noturno. Que delícia, hein? Mas daí, me corrija se eu estiver errado, mas daí desrespeita as 60 horas semanais, ou não? Ah, sempre, nunca respeito. Para não falar que é 100% de desrespeito, existem estágios em que a gente tem essa carga horária.
Existem. A gente roda no Menos Sério? nunca. Então, acaba tendo menos, cara, em alguns estágios. Mas aí boa. são 15 dias que a gente usa pra esfriar a cabeça, sabe? Por Total. exemplo, a gente roda na anestésio. Quando a gente roda na anestésio, pra não dizer que é das 7 às 7, dá pra chegar no hospital umas 9 horas e sair 8 da noite, vai. Só de segunda a sexta, às vezes nem precisava ir na sexta. Quando a gente roda a gente roda também no nosso R1, a gente roda no pronto-socorro da ginecologia. Lá também é bem tranquilo. A gente só fica no pronto-socorro mesmo, não entra nas cesáreas. Mas é bem legal porque o pronto-socorro da GO, a gente tá tocando uma porta diferente um pouquinho da nossa. E aí é bem organizado. A gente chega 7 da manhã, sai 6 da tarde. De segunda a sexta também. Aí tem um plantãozinho no final de semana, de 24 horas assim, um Cinderela ou outro. Mas aí fica dentro, a gente usa essas brechas no sistema aí pra relaxar. Boa. E Esfriar a aproveitando, Daniel, você citou assim, pô, você passar 15 dias seguidos dando plantão toda noite, deve ser dureza, porque a gente sabe que não é de 7 às 7 ali ou de 8 às 8. Você termina o dia, às vezes você vai ficar mais uma hora passando a visita e mais umas 2 arrumando funça, vai chegar em casa, vai às vezes almoçar ali 10 horas, dorme até 6 da tarde e volta. Cara, tem muita gente que cai em estágios como esse no primeiro mês de residência. Fui eu. Foi você? Na verdade, o meu primeiro estágio de residência foram 30 dias de férias. A gente sorteou, nós entramos em 24 na residência, a gente sorteou, eu fui o azarado que entrei com 30 dias de férias. E voltou pra Belém ou ficou por aí? Eu voltei pra Belém, ganhar um dinheirinho, já tinha um emprego fixo lá, né? Eu servi aeronáutica 1 ano antes de entrar na residência. Bacana. Então, quando eu vi que eu caí de férias, eu tentei trocar desesperadamente, mas quando ninguém quis pegar, porque ninguém queria começar de férias, aí eu voltei pra Belém, fiz uma graninha extra, descansei um pouquinho, e aí vim pra São Paulo e comecei a residência nesse primeiro estágio de 15 dias. A gente faz 3 estágios de 15 dias noturno. São Bacana. 45 dias noturno. E aí, entrando nesse ponto que eu ia perguntar, como é que é, cara, passar por essa experiência? Imagino que é uma sobrecarga difícil, você entra sem saber mexer no sistema, sem saber, às vezes até exercer ali a medicina que é esperada dentro da cirurgia. Tem gente que desiste ali por essa sobrecarga, por essas dificuldades? E um grau de responsabilidade muito alto, né? A cirurgia tem, acho que por natureza, esse grau de responsabilidade. Não que os outros não tenham, na pediatria, na clínica todo mundo também. tem, né? Eu acho que Tem. o primeiro baque grande que Exato. o residente sente quando é um médico que terminou de se formar e vira residente sem trabalhar, antes o primeiro baque que sente é o da responsabilidade, é o do Total. peso do carimbo, né? Exato. Quando ele vai atender alguém, ele que vai estar carimbando. Ele, tem um chefe, tem um preceptor. Mas sou eu que vi, né? Fui eu que atendi. Então pesa, a responsabilidade pesa mesmo. Total. E realmente é bem pesado, cara. Eu comecei por 15 dias noturnos, aí o que acontece é que a gente inverte completamente o nosso sistema, né? A gente vai pra casa achando que é de dia, né? Na verdade a gente vai pra casa achando que é de noite, mas é de dia, acaba trocando completamente. E a galera desiste, cara. O que eu sinto? Geralmente a galera desiste quando vê que não gosta de cirurgia. Quando entra na residência e fala, cara, não, isso não é pra mim. Por exemplo, no meu ano tiveram 2 desistências. Um era um otorrino, que achou que queria ser cirurgião, e o outro era um anestesista, que achou que queria ser cirurgião. Então, são pequenas coisas assim, né? Às vezes a gente... Cara, não tem por que ficar com a mente fechada. Não existe, vou começar uma residência, não gostou? Desiste, presta prova de novo, tem prova todo ano. O importante é fazer o que gosta, cara. O importante é... Se esse colega aqui, um grande colega, na verdade, ele é da escola, tá lá com a gente sempre, vai nos nossos churrascos, tá sempre próximo ali. Se ele não tivesse desistido da cirurgia geral e do otorrino, ele com certeza tá infeliz. O que acontecia? O que aconteceu? A galera que conheceu ele durante a faculdade, porque ele fez faculdade lá na escola também, falava, nossa, ele é um cara sensacional, ele tava sempre sorrindo, olha agora como ele tá, mauzão, depressivo. Isso era julho da residência, então já tinha passado o prazo. E rolava uma pressão, putz, será que eu desisto? Isso rolava com ele, né? Isso com ele contando pra gente, conversando depois, será que eu desisto e deixo a galera na mão? A galera vai ter que me cobrir no estágio. E a realidade é que, pesa,
Mas ninguém quer o mal dele, né? Ninguém, não, fica aqui com a gente, pô, Fica aqui só mais um ano e 6 meses. Vai tomando remédio, vai dar tudo certo. Aumenta a dose de sertralina. E avacalhando, né? Acaba que o cara, putz, não é o que ele quer, ele vai estar somando, ele não vai estar... Sabe qual foi a pergunta que a gente fez uma vez pra ele, que fez a gente falar, tipo, cara, é isso, sai, pode largar. A gente perguntou pra ele assim, o que tu sente quando tá no centro cirúrgico, quando é de noite, tá num plantão noturno, vai subir um apêndice, o apêndice vai ser teu, tá lá no centro cirúrgico operando o apêndice, o que tá sentindo? Ele falou, a minha mente fica aqui embaixo, eu fico preocupado se a casa tá caindo, como é que tem um residente sozinho aqui tocando tudo, se os 2 chefes estão lá. Eu falei, cara, quando entra o apêndice, a mente esvazia, o apêndice é meu, eu vou operar, eu vou arrancar isso aqui. E aí quando ele falou isso, a gente falou, cara, fica tranquilo, faz o que é melhor pra ti. E ele fez, hoje tá super feliz. Bacana. Vai sobrar mais um apêndice aqui pra nós. Vou botar o apêndice aqui. O pior é que não sobra, o que rola é que a gente perde estágios tranquilos, né? O primeiro estágio a cair é a anestesia, sabe aquele estágio que eu falei, cara, de boa? É o primeiro a cair. Aí fica só os ruins, mas tá bom, a gente sobrevive. Engraçado, essa história que você falou do otorrino, beleza, mas da anestésio, eu conheço 2 amigas que entraram em ICG, em geral, largaram e falaram, cara, é anestésio que eu gostava. Pois é, acho que é porque a vida é um pouco parecida do ponto de vista de habitar, né? O habitar é o mesmo. Exato, eu acho que o centro cirúrgico confunde, a galera fala, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa correria, mas... não sei, a rotina não é exatamente essa. Não é, a pegada é muito diferente. A pegada é muito diferente, total. Mas o habitat é o mesmo, então dá pra confundir. Eu não julgo, não. Eu julgo alguém que talvez confundir clínica com cirurgia. Já aconteceu. Total. Não, a gente tinha uma colega que era R1 esse ano, ela prestou clínica médica e cirurgia, cara. Quando ela começou a pensar em desistir, eu falei, desiste logo. A galera começou a botar um pouquinho de pressão. O cara tava em dúvida entre clínica e cirurgia. Falou, se tu largar a cirurgia, vai fazer o quê? Eu vou prestar clínica médica. Eu falei, cara, não dá. Vai fazer clínica médica, vai ser mais feliz. Não dá pra ter essa dúvida. E rola essa pressão, Daniel, no primeiro mês ali, porque a gente sabe que de março a abril é quando ainda dá pra rolar. Se alguém desistir, consegue chamar a lista e tal, mas depois de abril o negócio complica, né? E aí os residentes, os R1s, os R2, ficam ali com a carga de trabalho. Rola mesmo? Rola, cara. Rola porque ninguém quer que ninguém se prejudique, entendeu? Então, o primeiro mês tende a ser mais intenso, do ponto de vista de cobrança, de todo mundo, e inclusive do próprio hospital, do ponto de vista de equipe multidisciplinar, porque a enfermagem tá tendo um contato com uma pessoa nova ali, então ela não sabe se ela pode confiar naquele residente novo que tá chegando, ela não sabe o que ele vai fazer, então essa cobrança vem de tudo quanto é lado, né? Vem do R+, às vezes dos chefes também, e o que todo mundo quer no final é que o grupo se beneficie chamando alguém a mais, né? É que não desfalque. Mas, infelizmente, nem sempre é possível e também não dá pra criticar quem desiste depois. Não dá pra criticar ninguém. As pessoas têm que tomar as decisões conforme elas julgarem ser melhor pra elas, né? A gente tá sábio aqui Caralho, o cara é tranquilo. Você já atingiu o Nirvana em algum momento da sua residência, né? Acho que rolou uma transcendência, assim. Cara, Nirvana, teve uma cirurgia que a gente saiu da cirurgia que foi um absurdo, assim. Foi sensacional, ninguém sabia o que fazer. Parecia... Tava todo mundo muito louco. Desde uma chefe mais velha que entrou em campo com a gente, que nunca tinha entrado em campo, até o interno que tava lá instrumentando pra gente. Todo mundo saiu da cirurgia, tipo, caralho, deu certo. Que cirurgia foi um trauma grave, em que entrou a cirurgia geral do pronto-socorro, com a neurocirurgia ao mesmo tempo. Nossa. Enquanto a gente estava abrindo a barriga do paciente, a neurocirurgia estava abrindo a cabeça para tentar fazer uma craniectomia descompressiva e a gente estava entrando para arrancar o baço. A gente entrou, foi difícil arrancar o baço dele, mas a gente conseguiu, estava meio pulverizado. A gente conseguiu ligar tudo. Quando a gente estava terminando de tirar o baço, ele parou. A gente fez uma toracotomia ali no centro cirúrgico. Eu estava de R2, né? Eu era o mais antigo de residente da mesa. E aí eu virei pra chefe e falei, pode abrir? Ela falou, pode. Eu abri o tórax do paciente ali à esquerda, a gente começou a massagear, clampeou a aorta e seguiu. Foi até que a R1 tava massageando.
R1 tava massageando e falou, é normal sentir o coração bater enquanto massageia? Talvez ele tenha voltado, né? Vamos ver. Ele tinha voltado. Voltou, a gente fechou, ele foi pra UTI, ficou alguns dias ainda na UTI, mas aí na UTI complicou mais e mais e mais, a gente deixou em peritoneostomia, foi aquelas cirurgias gigantes. Ele acabou falecendo, mas saiu com vida de campo. Foi isso que levou a gente ao Nirvana. Eu tô até complexado com esse podcast aqui, porque quando a gente chamou o Felipe da radiologia, foi uma história que ele entrou para fazer um ultrassom no trauma e parecia que tudo ia se resolver, e ele termina a história falando que o paciente tinha morrido e por isso ele fez radiologia. Não, mas a história do Daniel é mais tocante. O paciente saiu com vida. O que aconteceu na UTI não é culpa nossa. É verdade. Ó, galera, não sofram um trauma, essa é a lição que fica aqui do podcast. Cara, o Daniel é um contador de história nato, cara. Total, né, cara? Ele começa a contar, daí eu fico aqui olhando e tal, daí eu fico viajando, daí eu já queria saber por que fizeram uma toracotomia. Eu também, tô interessado no caso, o que foi? Foi atropelado. Trauma grave, né? Ele parou provavelmente por hipovolemia, então a gente clampeou ali a aorta pra deixar sangue só coração-cérebro, coração-cérebro. Cara, animal. Ô, Daniel, cara, assim, você falou desses plantões aí, desse horizontal 15 dias, de não respeitar com frequência as 60 horas, né? Como é que você não surtou? Como é que a galera que não desiste tá pensando no quê? Amigos, pessoas. São pessoas. A melhor coisa que eu pude tirar da minha residência foram as amizades que eu fiz lá. São pessoas que fazem a gente aguentar todos os momentos ruins da vida. E a residência, às vezes, é ruim, né? É pesado, desgasta, cansa, desestimula algumas vezes. Se não fossem as pessoas ali do nosso lado, se não fosse todo mundo junto, se apoiando, sofrendo junto, mas também se divertindo junto, se apoiando, fazendo planos juntos, a gente não teria conseguido, ninguém. Isso é isso que faz a gente aguentar. Nossa, tá emocionado. E tem um ponto aqui que muitas vezes... Acho que a gente tá muito aqui no podcast para tirar essa ilusão da galera também de que é 60 horas e parece até que é uma surpresa quando a gente fala que alguma residência cirúrgica em si ou até mesmo clínica não respeita as 60 horas, mas na tua visão, Daniel, às vezes se você passar 80, 90 horas num hospital, por mais que haja sobrecarga de trabalho, te torna um médico melhor ou daria para encaixar uma residência de cirurgia com a formação que você teve dentro dessas 60 horas? Cara, é muito difícil porque só mimetiza a vida real, né? Fala, tem que respeitar as 60 horas, mas a realidade é que às vezes o próprio médico não respeita as 60 horas dele, né? Às vezes o cara faz 48 horas de plantão, vai para casa, descansa um dia, depois faz mais 48 horas de plantão, tá ganhando por isso, tá feliz da vida. A residência não é diferente, a gente tá treinando, né? A gente tá ali oferecendo um trabalho a um baixo preço, né? Porque o hospital tá pagando bem pouco pro residente, para ele estar lá tocando muito serviço. E o que a gente quer em troca? A gente quer aprendizado, a gente quer casos, a gente quer pacientes, a gente quer ver muita coisa, fazer muita coisa. Esse que é o grande X da residência. Por isso que a residência existe, por isso que as pessoas querem fazer residência. Porque é fazendo residência que você vai ver, vai fazer, vai sentir, vai aprender. E na vida real é assim, cara. As pessoas também não respeitam as 60 horas dela. Falando de cirurgia especificamente. Cara, até se a gente pegar uma especialidade que o pessoal fala que é mais de boa, cirurgia plástica. Os cirurgiões plásticos, que são nossos preceptores, passam no hospital particular em que eles têm pacientes, 5, 6 da manhã, para conseguir ver esses pacientes que estão lá em pós-operatório. Às vezes vão para o serviço do Hospital São Paulo, né, lá do Hospital da Escola, ficam com os residentes. À tarde vão operar fora, particular, vão fazer consultório. Ficam às vezes operando até a noite, 9 da noite, 10 da noite. Final de semana, quantos cirurgiões plásticos não operam no final de semana? É o tempo que as pessoas que fazem muitas vezes cirurgias estéticas têm para serem operadas, porque elas não vão ser operadas durante a semana. Então, isso se aplica a todas as especialidades. Urologia vai ser assim, gastrocirurgia. Gastrocirurgia, você está operando às vezes pacientes muito complexos, você vai estar 100% de sobreaviso para o seu pós-operatório. Se o paciente complicar num sábado à noite, vão lhe ligar e o paciente é seu, você vai ter que dar um jeito de ir no hospital ver o paciente, entendeu?
Então, só mimetiza o que vai se vivenciar no futuro. Claro que dá para se planejar muito mais, a gente não tem que se submeter a muitas coisas às vezes que a gente tem que se submeter, mas é a vida real. Não muda muito. Só muda, eu diria que a carga, né? O perfil, o processo da vida de cirurgião é o mesmo. Só muda a carga, a quantidade. O João comentou, a gente fala, né, que a gente tá aqui para desmistificar a ideia de que 60 horas e tudo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico preocupada, quem tá aí ouvindo a gente fica preocupado. Será que eu vou aguentar? Será que eu não vou? Será que é muito puxado? E a ideia é justamente por isso que a gente chama, né, Dan, você, os outros convidados, todo mundo passa por isso. E esse tipo de coisa que você comenta, dos amigos, das pessoas que você conheceu, do que leva a gente, do que motiva, por isso que a escolha da residência é tão importante, né? Pra você pensar o que vai te fazer passar por um obstáculo que é difícil, mas você vai olhar no final e falar, caraca, cara, foi bom assim. Você tem essa impressão agora, olhando, você fala, foi bom. Graças a Deus eu escolhi fazer a residência onde eu escolhi. Animal. Graças a Deus. Não sei como eu teria me saído se eu tivesse feito residência em outro hospital, em qualquer outro lugar. Graças a Deus eu escolhi fazer residência na escola e deu super certo. Casou com o meu perfil, as pessoas que estavam por lá, as pessoas que eu conheci, todo mundo de alma boa, sem ninguém querendo passar por cima de ninguém. Um ambiente... Porque, infelizmente, nas áreas cirúrgicas tem muita competitividade. Não só, na área médica tem muita competitividade, né? Total. Muita. Às vezes é um querendo passar por cima do outro, é um querendo ser melhor que o outro. E isso é muito desencorajado dentro da escola, cara. Na PED é um pouquinho menos, as pessoas se amam um pouquinho mais, na pediatria é um pouquinho. Mas, cara, isso é um ponto fundamental, assim. Na graduação, a competitividade era muito alta. Muito. E não eram teus concorrentes diretos. Tipo, eu acho que a competitividade, ela vem muito em relação a uma insegurança e a uma imaturidade, sabe? E dentro da residência, é muito mais colaborativo. E, gente, São Paulo, todo mundo pensa, não, São Paulo aqui é todo mundo um querendo jantar o outro para poder crescer. Não é assim. É totalmente o inverso. É totalmente o inverso, Isso é bom porque também é desmistificar uma ideia que eu tinha antes de vir para cá. Isso é total. E o lance da residência, que é muito legal, uma coisa que tu falou que é bem séria mesmo, é que por mais que desrespeite as 60 horas, a gente não vê isso como um problema. A gente vê isso como necessário muitas vezes, porque realmente a gente tá atrás de caso, a gente tá atrás de mimetizar a realidade, só que o problema é o quanto que o residente é valorizado em relação a isso financeiramente. Sim. Porque as 60 horas, por mais que extrapole dentro da residência, para a maioria da gente acaba sendo mais extrapolado ainda porque a gente pega plantão fora para poder sustentar. Isso. Né? Exato. E é isso que pesa. E aquela pessoa que entra apenas para fazer a residência, que tem como se manter por alguma outra forma, ela fica menos sobrecarregada em relação a isso, sabe? Então, essa percepção de, por mais que extrapole, a gente não vê como algo dentro da residência, não uma forma geral, não a gente médio e não a gente, enfim. Mas a gente não tem essa percepção de que é algo negativo naquele momento que a gente tá vivendo. Eu mesma já fiquei, acho que vocês também já devem ter feito isso. Pô, tinha um procedimento que ia rolar no estágio de UTI, alguma coisa assim. Total. Já cansei de ficar domingo até 10 horas da manhã, fiquei até 5. Todo mundo já passou por isso. Eu acho, João. Eu vou pedir pra pular essa. Não, é verdade. O João tem cara daquele que ficava, se o paciente tá instável, vou ficar aqui mais umas 2 horinhas aqui observando. É só o tempo de entubar, passar o central, mas também tem o lado de se passar o plantão essa PA caindo, né? E na vida isso acontece também, né? Você falou muito da cirurgia, mas a gente como clínica, às vezes a gente fala, não, o plantão é tranquilo, que você chega às 7 e sai às 7. Nem sempre é bem assim, né? Às vezes, você passa o plantão, primeiro que o plantonista atrasa. Primeiro ponto, o plantonista vai chegar às 7h40, 7h40. Depois você tem aquele paciente que você tinha que conversar, aquela senhorinha, no meu caso, a familiar que estava mais nervosa. Cansei de sair de plantão 9 da noite. Então, assim, isso é meio que inerente do médico, né? Quando é cirurgia, isso acontece demais. Exato. Porque às vezes entra num procedimento 5 da tarde, cara, deu 7 da noite, ele já tá no meio do caminho, já tá entendendo tudo que tá acontecendo. Se quiser passar, provavelmente o colega vai render. Mas às vezes a gente não quer passar, a gente quer terminar a cirurgia que a gente começou. Então fica até 8, 9 horas para terminar a cirurgia que a gente começou. E deixa eu te perguntar, Daniel, você foi citando, por exemplo, o preceptor da plástica que sai
cedo, passa a visita 5h30 no outro hospital, volta, depois vai operar à tarde. E eu queria saber de você que características você acha que são intrínsecas ou que devem ser adquiridas por uma pessoa que faz residência em cirurgia, né? Nessa formação como cirurgião. Cara, eu acho que a principal característica é ser maleável, é não se fechar em uma coisa só. Em todos os aspectos. Se a gente está pensando no tratamento do paciente, de como a gente vai estar vendo esse paciente no pronto-socorro, até quando a gente estiver dentro de campo para decidir uma outra forma de operar. Às vezes a gente fica muito fechado. É claro que existe a técnica operatória, né, a técnica cirúrgica, que são os passos a passos, mas às vezes a gente se vê diante de uma situação que a gente tem que dar um jeito para sair dela. Às vezes a gente está operando uma vesícula e a via biliar está super complexa, a gente não está conseguindo diferenciar as estruturas, não está conseguindo ver nada. Tem que tentar uma abordagem diferente, né? Faz uma fundocística, entra pelo fundo da vesícula, chega até o cístico. Essa é uma das coisas. Isso aí se aplica também para a vida pessoal. O cara que consegue trabalhar num lugar, mas sair para o outro e visitar um paciente em outro canto, fazer consultório em outro canto. Um cara que vai conseguindo se adaptar àquilo que a demanda requer dele. Vamos falar do pós? Vamos falar agora, terminada a residência. E aí, o que você pode fazer? Quais as áreas que o cirurgião, considerando, a gente até comentou do 2 e 3 anos agora, isso né? É bem legal, né? Exato. Não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente já tá sacando dessa diferença. Quer comentar um pouquinho? Então, 2 anos meio que tá em cima do muro agora, né? Exato. Antes veio com a ideia de, quem quer ser especialista, fazer uma subespecialidade, né? Quem quer fazer uma subespecialidade faz 2 anos de residência em área cirúrgica básica, presta a prova de R+, e aí vai ser urologista, cirurgião plástico. Mas o que aconteceu? Muitos programas não conseguiram se adequar, viram que não tinha como pegar um programa que já estava montado, que já estava pronto, e falar que ele não era suficiente para formar cirurgiões gerais, né? Esse é o meu ponto de vista. E aí o que aconteceu? O mais fácil então é transformar tudo em 3 anos. Vamos deixar tudo 3 anos e essa é a expectativa que seja daqui para frente, que todos os programas de cirurgia geral sejam em 3 anos, que não exista mais esse programa de área cirúrgica básica. O que vai acontecer a partir daí ninguém sabe. Se vai virar cirurgia plástica acesso direto, rodando 2 anos na cirurgia geral. Isso aí ninguém sabe, isso aí é o futuro, não dá para saber. A gente pergunta para a nossa numerologista e ela talvez dê uma resposta. Então você pode fazer o R+, né, uma sub dentro da cirurgia, mas assim, vamos supor que você terminou, agora, fez 3 anos, né? Você é cirurgião geral. Bom, cirurgião geral, sou eu. Exato. Sou eu. Sou eu, foi pra isso que me chamaram. Estou aqui à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Pra onde você pode ir? Tem espaço, você ficar na cirurgia geral? Tem espaço pra tudo. Tem espaço pra pessoa fazer aquilo que ela deseja fazer. A gente só tem aquilo que a gente aceita ter. Se a pessoa quiser ser cirurgião geral, abrir um consultório, começar a investir nisso para operar vesícula, operar hérnia, fazer alguns casos mais simples de cirurgias ambulatoriais, ela vai conseguir. Legal. Só tem que se dedicar a isso. O cara quer virar cirurgião geral para trabalhar num pronto-socorro, puxando a sardinha para nossa residência, a gente sai com uma mão de pronto-socorro muito boa. A gente sai com uma formação para tocar pronto-socorro de cirurgia geral, sala de emergência e UTI, com uma mão muito boa saindo da residência de cirurgia geral da escola. Então, essa é uma opção. É uma opção trabalhar só com pequenas cirurgias ambulatoriais. Aqui em São Paulo, por exemplo, para quem não conhece, existe uma coisa chamada Rede Hora Certa, em que eles contratam cirurgiões gerais só para pequenas cirurgias, hérnias pequenas, ficar tirando lipoma, ficar tirando, às vezes, uma lesão de pele suspeita, mandar para biópsia. É bem legal, tem uma amplitude de trabalho bem grande. Mas, se a pessoa quiser ser subespecialista, fazer gastrocirurgia, urologia, cirurgia plástica, o mercado se abre ainda mais. Dentro dos programas de residência de hospitais e escola, eles vão ter contato com chefes dessas áreas, vão começar a acompanhar esses chefes em cirurgias, às vezes em grandes hospitais daqui de São Paulo. E aí são outras portas que se abrem, mas também na mesma pegada. A pessoa vai sair com mão para abrir seu consultório, fazer um mestrado, um doutorado, para trabalhar em pronto-socorro, fazer o que ela quiser fazer. Basta querer e fazer.
E Daniel, e qual o caminho que você seguiu depois da cirurgia geral? E quanto você ganha, cara? Aqui é assim. Eu falei remuneração, não me respondeu, mas vai ser encurralado. Não, mas isso é algo que, puta, a gente Isso quer é trazer legal. a clareza pra quem tá ouvindo. Tá no consultório ou tá operando no PS numa jornada de 60 horas por semana porque quer, pode estar no de 40 também. Quanto que ganha esse profissional? Ó, o que eu fiz? Terminei a residência, tô fazendo uma pós-graduação de gestão em saúde, tô trabalhando em pronto-socorro de cirurgia geral, tô trabalhando numa UTI de pós-operatório e tô trabalhando aqui na Medway com vocês. E tá bem legal. Gosto bastante da vida que eu tô levando, faço basicamente tudo que eu gosto. Faço trabalho com ensino, com assistência e até um pouquinho de administração ali na pós, estudando, mas é bem legal estar fazendo parte disso. E dá para ter um salário legal, dá para ajustar a quanto você quer ganhar. Por quê? Porque quando a gente está falando de pronto-socorro, de UTI, a gente está falando de plantão. Então você vai trabalhar aquilo que você quiser trabalhar. Cada plantão paga aí em média, se a gente vai falando de hospitais particulares, paga em média líquido, 1.250, 1.300 e pouquinho. Então aí você ajusta quanto você quer trabalhar na semana e aí você consegue ganhar algo em torno de 20 mil reais sem esquentar muito a cabeça, sem ter muito estresse. Se você quiser subir um pouco de patamar, aí você vai ter mais estresse, vai trabalhar mais tempo, mas dá também. Você pode fazer aquilo que você quiser fazer, né? Saibam que vocês são livres, gente. A gente É isso aí. dedica horas de vida, recebem de volta em relação a isso, mas as escolhas são bem pessoais, né? Bem legal, Daniel. Jô tá fazendo um pente fino pra ver se a gente não Tô esqueceu pensando aqui. nada aqui. É uma oportunidade que a gente tem só, né? Vai na última pergunta com carinho aí e aí a gente finaliza o episódio de hoje. Me passou aqui a bola. Ô, Dan, na realidade, eu ia te perguntar assim, pra finalizar mesmo, tipo, o que você falaria pra alguém que tá ouvindo a gente, quer fazer cirurgia, quer fazer na escola, talvez ou não, mas o que a pessoa tem que ter em mente, o que vai mudar na vida dela, talvez, o que é importante pra ela saber? Eu acho que a pessoa que quer fazer cirurgia geral tem que saber que vai ser pesado, que não vai ser fácil, a formação vai ser difícil, ela vai se sentir cansada muitas vezes, mas se for isso que ela quer mesmo, ela vai ser muito bem recompensada quando estiver operando, quando estiver arrancando um apêndice, quando estiver rafiando uma hérniazinha umbilical. Vai trazer uma felicidade imensa para ela. E se for isso que ela quer fazer da vida, a escolha está acertada. Ela tem que ter certeza de que ela vai sair da residência com uma capacidade de resolução de problemas muito maior do que quando ela entrou, muito maior do que ela seria capaz de imaginar que ela conseguiria resolver. É um absurdo. Existem histórias absurdas de resolução de problema e, geralmente, os residentes conseguem resolver. Então, pode vir aqui para São Paulo. Tenho certeza que, se fizer e gostar de cirurgia, vai sair muito satisfeito, vai sair muito feliz da residência. É inspirador, né? Inspirador, eu tô emocionada até. Me surpreendeu, porque se trata de um cirurgião, né? Esperava pouco. A gente já tava o quê? Com a faca na mão aqui. Não. Mas a ele gente tava achou, com bisturi, ele a não gente vai achou que ele ia vir aqui monossilábico, ia chegar assim, tô bem, não sei. É de operar? É de operar, Já esse pediu a microfone aqui. ressonância? Encaminhar como é pro que faz? clínico, né? A gente já te fazer a pergunta, você já ia mandar pro John. Não, o John responde essa. Essa dor lombar aí não é rim, não. Não é rim, Não é rins, não, doutor. não é rins, não. Ô, Daniel, foi um prazer te receber, foi muito bom o papo, acho que ajudou muito aí a galera ouvindo, pensando na cirurgia com carinho, e acho que a parte mais legal foi ver o quanto você ama. Assim, foi uma coisa... A gente tem trazido muita gente apaixonada pela especialidade, né? E às vezes a gente fica conversando que... A gente ouve muito, né? A medicina tem que tirar essa glamorização, e de fato tem muita coisa que a medicina deixou de ter o status e outras coisas que a gente considerava muito, mas eu acho importante, pessoal, ver que ainda tem muita gente apaixonada e que isso é um caminho possível. Não é só dinheiro, não é só glamour no sentido de poder, sei lá o que as pessoas pensam, mas tem amor, né? Satisfação Exato. pessoal em ajudar, né? Eu acho que quando você termina, falando da cirurgia, né, que é o que resolve mesmo, quando você termina uma cirurgia, que você arrancou o mal do paciente com a mão,
Você se sente muito bem. Salvou uma vida com a mão. É sensacional. Animal. Sensacional. Obrigado, Daniel, pela presença, por dividir tuas histórias aqui com a galera. E conta aí como é que a galera te acha, quer tirar mais dúvida aí da residência da Unifesp e tal, das residências daqui de São Paulo, que eu imagino que você deva conhecer. Você falou, pô, a Unifesp opera, mas às vezes em alguns outros lugares aqui não opera tanto. É, isso aí. A gente conhece porque a gente acaba tendo muito contato, né? Agora, trabalhando, a gente tem contato com gente que fez residência em todos os cantos aqui de São Paulo já, praticamente. A gente sabe mais ou menos como é. Quem quiser me encontrar, só me procurar no Instagram, @DanielAberFeijó. Pera, vai devagar aí. Daniel Aberfeijó. Como é que é Aber? Feijó. Aber com H-A-B-E-R. Opa! Boa. Feijó igual regente. Regente Feijó. Genial. Obrigado, Daniel, pela presença. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, gente. Um abraço. Cara, esse episódio foi animal, hein? Pô, esse aqui foi inesperado, né? Para um cirurgião geral que a gente critica tanto. A gente sacaneia todo mundo. Eu critico tanto. Mas tudo bem. Eu acho que para quem tá ouvindo foi muito legal saber que o Dani veio do Pará. Pará que tem Estadual do Pará, Federal do Pará, tem a SESU. Pra galera muito boa, ele só provou 100%. isso mais uma vez hoje, né? A gente tem uma paixãozinha pelo Pará, né? Quem Ó, tá ouvindo aí não sabe. É de coração, tem 2 estados aqui que me movem. Um é o Pará, a Bahia tá em primeiro lugar, mas sou só eu, tá? Não é a Medway não, galera. Galera do A Medway Pará, não tem preferência. venham para o CR Medway, nosso curso de prova prática aqui. É sempre um prazer demais receber vocês aqui com a gente. É que eu acho que a gente não conhece pessoalmente o Pará. Porque se olhar a comida, a galera, a gente boa que vem, eu acho que poderia ir competir com a Bahia. Galera, então, para finalizar, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Então, Instagram, @medway.residenciamédica. Se quiserem me achar, @JohnML, DJONML. Se quiser achar a Joana, @MResende, Resende com Z, viu? .jo.jo. Só catar lá no Insta. E João? João Vitor S. Fernando. Não deixa de seguir também a gente aqui no Spotify, onde você estiver ouvindo, segue a gente no reprodutor, porque a gente tá sempre trazendo novos episódios. Vamos percorrer aí todas as especialidades, sempre contando o dia a dia da residência, como é, quanto que o especialista ganha, mais um bate-papo, resenha leve e agregando valor, seja onde você estiver. Se ainda não chegou a sua especialidade, vai lá no nosso Insta e puxa a nossa orelha. E pede. e se você não quiser cirurgia, mas conhecer alguém que queira cirurgia, manda aí, compartilha e bora que bora. Valeu, gente! Valeu! Até mais!